Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo vídeo tutorial. Agora falando sobre datasheet. Este é o nosso sexto vídeo do PIC 16F84A. Vamos ao vídeo. 4.0 I/O Ports. Alguns pinos para essas portas de entrada e saída são multiplexados como uma função alternativa. As características dos periféricos no dispositivo. Em geral, quando um periférico é habilitado, o pino não pode ser usado como pino de propósito geral. Informações adicionais sobre portas de entrada e saída podem ser encontradas no manual de referência do PIC, o mid-range. Porte A e registradores TRISA. O porte A do PIC 16F84A tem apenas 5 bits e são bidirecionais. O registrador de direção de dados correspondente é o TRISA, definindo um bit do TRISA como 1 para com que o correspondente no porte A seja um pino de entrada, ou seja, colocar o drive correspondente de saída em modo de alta impedância, limpando o bit, ou seja, colocando 0, fará com que o correspondente no porte A seja um pino de saída, ou seja, colocar o conteúdo de saída sobre o pino selecionado. Lendo o registrador porte A, lê o status do pino, considerando que a escrita que ele vai escrever para o porte LED. Toda operação de escrita modifica o porte. Portanto, uma gravação no porte A implica que os pinos do porte A são lidos. Esse valor é modificado e então gravado no porte A dos dados. O pino RA4 é multiplexado com a entrada de pulso de disparo do módulo do timer 0. Torna-se o pino RA4 T0 CKI. O pino RA4 T0 SKI é um disparador Schmitt, entrada e uma saída de dreno aberta. Todos os outros pinos do porte A têm níveis de entrada TTL e drive de saída CMOS completo. No porte A, o único pino que é multiplexado é esse pino RA4, que ele também é uma entrada para o incremento do timer 0. Está aqui um pequeno exemplo em assembly. Vou pegar a caneta aqui. Como foi visto em aulas passadas, essa instrução BCF coloca 0 no pino RP0, que é o pino 5 do status, e aí vai para o banco 0. Clear porte A, 0 a todo porte A. BSF status RP0 coloca 1 no pino RP0, o pino 5 do status, e aí vai para o banco 1. Move uma literal para W, 0F em hexadecimal, ou seja, metade dos bits em 0 e metade em 1. E depois movemos de W para 3A, onde nessa situação configura do pino 0 ao pino 3 como entrada e o pino RA4 como saída, já que o pino do 5 ao 7 ele não é fisicamente implementado, então lê-se como 0. Está aí um modelo do circuito. Esse diagrama aqui, esse primeiro diagrama,
é para os pinos do RA0 ao RA3. E o outro pino restante, o RA4, está aqui o circuito, já que ele é multiplexado. Ele também é o incremento para o timer 0. Aqui temos um LED para o porte e um LED para o tris. Aqui faz a leitura do tris e aqui a leitura do porte. A diferença desse circuito para o de cá é justamente só o incremento para o timer 0. Está aí uma pequena tabela com resumo do pino RA0 ao RA4, onde o RA0 é entrada e saída, RA1 entrada e saída também, o 2 entrada e saída, o 3 entrada e saída, e o RA4 é o único pino multiplexado, além de ser entrada e saída, ele também é um incremento do timer 0. E os dois registradores ligados a essa função é o porte e o tris, que é o que configura como entrada ou saída. Porte B e o registrador tris B. Assim como o porte A, o tris B é uma porta larga bidirecional de 8 bits, ao contrário do porte A, que é apenas de 5. O registro de direção de dados é o tris B, definindo um bit no tris B como 1, fará o porte B correspondente, o pino correspondente, como entrada, ou seja, colocar o drive correspondente de saída em modo de alta impedância. Colocando 0, configura-se o porte B correspondente, o pino, como saída, ou seja, colocar o conteúdo da saída do pino selecionado. Mais ou menos como foi a configuração do porte A e o tris A. E aqui mais ou menos a mesma coisa também. Vai para o banco 0, limpa-se o porte B, depois vai para o banco 1, move um valor, esse valor já é um valor diferente, um valor hexadecimal CF, depois move para o 3B. Aí nessa configuração está setando do pino 0 ao pino 3 como entrada, o pino 4 e o pino 5 como saída, e o pino 6 e o pino 7 como entrada, colocando esse valor CF. Cada um dos pinos do porte B tem um resistor de PUAP interno, com apenas um bit, pode ativar todos os PUAPs. O bit correspondente é o RBPU, como foi visto em aulas passadas, ele pertence a um registrador chamado Option Register, Option Reg, e é o bit 7. Os registradores de PUAP é automaticamente desligado quando um pino do porte é configurado como saída. Os PUAPs estão desabilitados em um POW-ON reset também. 4 dos pinos do porte B, do RB7 ao RB4, tem um recurso de interrupção na mudança de estado, ou seja, ele é usado também como interrupção. Só pinos configurados como entradas podem causar essa interrupção, ou seja, se você configurar também como saída, essa interrupção não vai funcionar. Qualquer pino de RB7 ao RB4 configurado como saída é excluída da interrupção na mudança de comparação ou na mudança de estado do pino. Os pinos de entrada de RB7 a RB4 são comparados com o valor antigo acoplado à última leitura do porte B. As saídas de incompatibilidade de RB7 a RB4 são de ordem juntos para gerar o RB ou a interrupção RB.
porto mudança interromper com bandeira, o bit aqui da bandeira correspondente ao bit RBIF, que está no registrador INTCOM, que é o bit 0. Esta interrupção pode acordar o dispositivo do sono. O usuário, na rotina de serviço de interrupção, pode limpar a interrupção da seguinte maneira: qualquer leitura ou gravação do porte B, isso acabará com a condição de incompatibilidade. Limpar a flag tem que se limpar se quiser gerar uma nova interrupção. A flag RBIF. Uma condição de incompatibilidade continuará conjunto sinalizador bit RBIF, leitura do porte B. Vai acabar com a condição de compatibilidade e permitem sinalizar o bit RBIF para ser limpo. A interrupção, o recurso da interrupção de alteração é recomendado para despertar na operação chave de pressão e operações onde o porte B é usado apenas para o recurso de interrupção na alteração. Sondagem de porte B não é recomendada durante o uso do recurso de interrupção na alteração. Está aqui a configuração também do circuito, agora do porte B. Já é um pouquinho mais complexo, já que ele tem mais... lembrando que cada circuito desse aqui corresponde a um bit apenas. Esse bit RB4 ao RB7, cada um tem essa configuração. Como ele também ele é multiplexado, ele funciona também como uma interrupção. Está aqui. Já o pino RB0 ao RB3, tendo também o RB0 como uma interrupção. Está aqui a interrupção, chamada de interrupção externa. Assim como o porte A tem um LED para o porte e um LED para o tris. Eu vou mostrar lá no Proteus de forma bem mais simplificada do que esse circuito, para a gente entender como é que funciona mais ou menos o tris e o porte em parceria. Claro, sem a multiplexação de interrupções ou de incremento via timer 0. Vamos lá no Proteus para mostrar essa pequena parte. Está aí o Proteus montado. Eu fiz um circuito bem simples para a gente entender como é que o circuito funciona como entrada e saída. Temos aqui o tris, que ele vai representar apenas um bit. Estou representando o bit RB0. Aqui vai ser como se estivesse saindo a informação, e esse outro aqui como se fosse a entrada. Eu coloquei um relé, que é justo para simplificar e tornar o entendimento um pouco mais simples. Por exemplo, o tris, como vimos, se colocar 1, ele configura esse bit como entrada. E se você colocar 0, você está configurando como saída. Então, como é que seria isso? Se eu colocar 1 aqui, é como se eu tivesse acionado a bobina do relé. Então, essa chave vai modificar para cá. Então, toda a informação vai estar entrando para dentro do microcontrolador. Se eu colocar 0, a chave vai vir para o lado de cá, então vai se tornar uma saída. Então, se eu colocar nível lógico 1 aqui, eu vou estar jogando esse nível lógico no LED e o LED automaticamente irá acender. Vamos simular aqui no Proteus. Ele está como saída. Eu coloquei 0 no tris, 0. Então, estou configurando o porte B0 também como saída. Então, se eu colocar a informação aqui, digamos 1 ou 5 volts, eu vou estar levando a informação de dentro do microcontrolador para a área externa, acionando assim o LED. Se eu colocar 1, o que aconteceu é, independente daqui,
da saída não está funcionando porque a chave está para cá. Então a informação, ou seja, os 5 volts que está aqui dentro do microcontrolador, está acendendo esse LED e está indo para a área externa também acionar esse LED aqui também externamente. Então, mais ou menos dessa forma, de forma bem simplificada, naquele circuito um pouco mais complexo, que o microcontrolador funciona. Recapitulando, colocando você está configurando como entrada, ou seja, a informação você está levando para dentro do microcontrolador, e colocando 0, você está levando a informação de dentro do microcontrolador para a área externa do microcontrolador. Então, é basicamente dessa forma que o microcontrolador funciona. Então, na parte lá do Proteus, simplifica praticamente todo esse circuito aqui, para cada pino do porte B, para que a gente possa entender mais ou menos como o microcontrolador funciona. Então essa parafernália toda aqui, que é de cada bit do microcontrolador, pode ser resumido daquela forma. E está aqui um pequeno resumo das funções do porte B. Temos o pino RB0 com 2 funções. Ela é multiplexada, então ele pode ser entrada e saída ou interrupção externa. Já o bit RB1, B2, B3 e B3 apenas é configurado como entrada ou saída. Lembrando que os resistores de pull-up é só se for como entrada. E do RB4 ao RB7 ele é multiplexado. Além de ser configurado como entrada e saída, ele pode ser configurado também como uma interrupção de mudança de estado do pino, a chamada interrupção RB. E está aqui os registradores ligados a essas funções. O porte B, o tris B, que configura como entrada e saída, o Option Register, onde está os resistores de pull-up, pode ser ativado ou não, e o Intercom, que é para as 2 interrupções. A interrupção do RB, que é do RB4 ao RB7, e a interrupção externa, que é o RB0. E está aqui o flag de sinalização dessa interrupção, RB.